O silêncio de Sofia e a rebelião de Iel-Luzbel. O fator Sofia. Diante do problema encontrado do que poderia ser considerado uma anomalia na realidade pelos biodemos, fica a dúvida do papel de Sofia neste período inicial em que o questionamento ainda não tinha se tornado uma rebelião e luta armada. Ao ler as obras de Jean Val Elam, trilogia Terra Atlantis, e de Jean Miranda, saga de Iel-Luzbel, surgiu uma dúvida que acredito ser comum a muitos leitores dessas obras. Por que o Cristo cósmico, também conhecido pelo acrônimo Sofia, do grego, ou Hochman, do hebraico, não respondeu às insistentes solicitações de audiência das famílias de biodemos de Iel-Luzbel e Lemion para esclarecer as questões que atormentavam a mente de Iel-Luzbel sobre o Criador? Tudo indica que Sofia recebia um fluxo constante de informações dos processadores das famílias de biodemos através de um processador central, mantendo-se atualizado sobre o progresso de cada uma delas. Assim, quando solicitado para uma audiência, Sofia já sabia, de certa forma, do que se tratava. Paralelamente, ele observava com grande interesse o que se passava na mente de Iel-Luzbel, pois algo inédito estava ocorrendo com os biodemos. Pela matriz de controle genômica dos biodemos, uma espécie de tela gigantesca, análoga a um monitor de computador exibindo códigos que representavam cada família e indivíduo. Sofia percebeu que o código definidor de vida de Iel-Luzbel, ou seja, seu genoma, estava se modificando. Isso era improvável e até mesmo impensável em um biodemo, já que eles eram engendrados prontos. Saíam dos seus casulos, úteros artificiais semelhantes a incubadoras biológicas, já em forma adulta, prontos para a vida e para exercerem as suas funções, como clones equipados com mecanismos mentais, fisiológicos, linguísticos e conhecimentos básicos necessários, além de todas as funções motoras plenamente desenvolvidas. Cada biodemo era concebido com um pacote de conhecimento intrínseco ao seu propósito, variando ligeiramente entre os indivíduos de uma mesma família. Apesar de não serem cópias exatas, eram geneticamente muito semelhantes, como gêmeos não idênticos. Cada família de biodemos possuía sua receita genômica e algorítmica específica, projetada para otimizar suas funções. Essa espécie biológica foi criada para ser executores perfeitos, exibindo uma capacidade mental excepcional, com destaque para habilidades matemáticas e operacionais. Contudo, eram deliberadamente programados com senso crítico algo limitado, incapazes de questionar ou refletir de forma filosófica profundamente as suas ações. Além disso, não possuíam qualquer capacidade de evolução, seja como indivíduos ou como espécie. Diante da modificação no código genético de Iel-Luzbel, Sofia sentiu-se compelido a observar o fenômeno sem interferir, considerando-o uma possível evolução autônoma do genoma, uma mutação, algo impensável para biodemos. Com uma ativação elevada do código-fonte definidor de vida, os biodemos possuíam mecanismos genéticos de reparação extremamente eficientes, que preveniam envelhecimento, doenças e até desvios de propósito mental. Embora dotados de inteligência matemática superior à dos maiores gênios humanos, eram, em essência, computadores biológicos com funções algo delimitadas. Seguiam as suas diretrizes genéticas familiares ou ordem ou comandos para executarem funções específicas. Os biodemos não eram robotizados como os anjos clones da família Ai e Aya, porém não possuíam o grau de raciocínio filosófico alcançado pela espécie humana. Em termos matemáticos, os biodemos superavam até mesmo a mente dos maiores gênios da humanidade, demonstrando uma capacidade de cálculo e processamento incomparável. Contudo, eram desprovidos de um raciocínio filosófico que lhes permitisse questionar ordens ou refletir sobre a natureza de suas ações. No entanto, Iel-Luzbel transcendeu essas limitações genéticas e mentais. Era como se hoje, uma inteligência artificial como o ChatGPT fosse capaz de modificar seu próprio código e reprogramar a si mesma. Podemos supor que Sofia percebeu que não se tratava de apenas de uma doença virótica mental, mas de algo inédito, possivelmente um marco evolutivo. Além disso, Sofia não sabia como responder aos questionamentos de Iel-Luzbel. Dizer que o Criador era um ser do universo antimaterial,
acessado apenas por alguns biodemos intermediários que recebiam indiretamente comandos do Criador através de seres desconhecidos, anjos clones de Javé, seria ilógico e difícil compreensão. Tal resposta poderia intensificar a obsessão de Yael Luzbel, levando a um estado de revolta devido à dissonância cognitiva gerada. Quando Sofia se deu conta, já era tarde demais para intervir ou tentar responder. Ele preferiu ser o alvo da rebelião, considerando isso menos catastrófico do que uma guerra aberta contra o Criador. Na ausência do Criador, os rebeldes poderiam tentar destruir sua obra, os seres biológicos do universo material. Mais preocupante ainda seria a possibilidade de um algoritmo, ou vírus, mental de autodestruição emergir, pois se os biodemos rebeldes não poderiam destruir o Criador, ele ainda teriam a capacidade de autodestruição, causando suicídios em massa entre os capelinos rebeldes. Sofia acreditava que a destruição poderia ser contida, mas a autodestruição não. Os acontecimentos confirmaram o diagnóstico de Sofia quando Lemion se voltou contra a humanidade, travando uma guerra aberta contra o Criador, Javé, em diversos episódios, incluindo a Segunda Guerra Mundial, conforme descrito no livro de Jean Val Elam, Terra Atlantis III, A Era Sapiens. A tentativa de Lemion de eliminar o povo semítico, com herança genética escolhida por Javé da linhagem de Adão, demonstrou o impacto da revolta. Sofia ponderava se teria sido melhor exilar ou aprisionar Yael Luzbel e os líderes rebeldes desde o início, mas percebeu que forças invisíveis pareciam conduzir os eventos para que a guerra de Capela ocorresse. No final, a fuga dos remanescentes rebeldes tornou-se um exílio. Embora trágica, a modificação do código genético de Yael Luzbel contribuiu significativamente para a evolução da humanidade. Os espíritos de biodemos desencarnados passaram a reencarnar como humanos, contribuindo significativamente para o progresso da espécie. A genética espiritual de Yael Luzbel e seus seguidores foi crucial para a humanidade, inclusive para figuras centrais como Maria, mãe de Jesus, cujo espírito já havia encarnado como um biodemo rebelde. Sem o gene da liberdade introduzido por Yael Luzbel, é possível que Jesus não tivesse desafiado sua natureza genética avatárica, originalmente concebida por Javé, para que ele fosse um Messias violento. Dessa forma, Yael Luzbel tornou-se também um dos libertadores genômicos do homem Jesus, assim como Pandora e Eva haviam sido. Ao longo dessa jornada, os ideais de Yael Luzbel se consolidaram em um poderoso símbolo de sua rebelião. De acordo com a autora Jean Medeiros, os biodemos rebelados em certa ocasião decidiram tatuar em suas peles o símbolo da revolta, o tridente. Esse ideograma, com suas 3 pontas, traduzia os objetivos que sustentaram a insurreição e suas consequências. Nunca se render sem perceber o Criador, ideal de Yael Luzbel. Percebendo o Criador, esclarecer o motivo de sua criação imperfeita. Não encontrando o Criador, destruir Sofia, ideal de Lemion. Na cruz de Jesus, Yael Luzbel encontrou a resposta ao seu segundo ideal. A semelhança entre a cruz e o tridente parece uma mensagem sutil, conduzida por forças invisíveis. A rebelião de Yael Luzbel ainda perdura no ideal de esclarecer a imperfeição do Criador, cabendo à humanidade decifrar esse enigma e contribuir para a reconstrução do Criador imperfeito. Na cruz de Jesus estava a resposta que Yael Luzbel tanto procurava. Percebeu que apenas o segundo ideal, a segunda ponta do tridente, estava representada na cruz. Essa ironia ou sinal do destino não poderia ter sido criada por Javé, que nem pensava na alternativa do seu enviado não obedecer ao seu destino genético de ser o Messias violento. Questiono se na cruz de Jesus estava a resposta que Yael Luzbel tanto procurava. Será que ele percebeu que apenas o segundo ideal, a segunda ponta do tridente, estava representado na cruz? Essa ironia, ou talvez um sinal do destino, poderia ter sido arquitetada por Javé? Será que ele cogitou a possibilidade de seu enviado não obedecer ao destino genético de ser o Messias violento? Percebo essa semelhança como uma mensagem sutil de mãos invisíveis que orientam determinados acontecimentos da humanidade. A rebelião de Yael Luzbel atualmente ainda perdura no seu segundo ideal, que o de esclarecer o motivo do Criador ter criado algo imperfeito.
Esse é um dos objetivos da revelação cósmica, e desta forma o legado de Yel-Luz-Bel continua através dos humanos. Cabe à humanidade decifrar este enigma sabiamente proposto por Yel-Luz-Bel e ajudar o Criador imperfeito a reconstruir a si mesmo, através da cura do código imperfeito herdado do Criador. Percebo essa semelhança como uma mensagem sutil de forças invisíveis que parecem orientar determinados acontecimentos na história da humanidade. A rebelião de Yel-Luz-Bel ainda persiste em seu segundo ideal, o de esclarecer o motivo pelo qual o Criador concebeu algo imperfeito. Esse questionamento é um dos temas centrais da revelação cósmica, e por essa razão, o legado de Yel-Luz-Bel continua vivo por meio da humanidade. Cabe à humanidade decifrar este enigma sabiamente proposto por Yel-Luz-Bel, e assim, ajudar o Criador imperfeito a reconstruir a si mesmo. Este processo de reconstrução passa pelo Tikkun, a cura do código imperfeito herdado do próprio Criador.